vamos ler a partir do verso 1, João capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras, disse Jesus, daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então os vizinhos, e que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me aos olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Versículo de número 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dante fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Versículo de número 17. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele? Viste que te abriu os olhos? E respondeu o cego: Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram aos seus pais e o interrogaram: Este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabendo que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Pergunta a ele. Idade ele tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, iria ser expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interroga-o. Então, versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles estavam falando de Jesus. Ele retrucou o cego: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: Já vos disse, e não entendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem:
Nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Expulsaram o cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é este que te fala, que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e adorou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso bendito e amado Pai, acabamos, Senhor, de ler a Tua palavra e ela nos relata, ó Deus, o milagre no qual o Senhor, ó Deus, operou na vida daquele cego de nascença. Ó Deus, há muitos, ó Deus, que estão semelhantes a este homem, ó Deus, cego por vários motivos. Mas nós, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, lhe pedimos, ó Pai, que venha tocar nos nossos olhos. Porque nós queremos enxergar, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser visto da nossa parte, na qual o Senhor deseja proporcionar a cada um de nós, para que veja a vida como se deve ver a família como se deve enxergar, ver a sua alma, ver o seu eu, ver a Ti, Senhor, que é o Deus que está acima de todas as coisas. Ó Pai bendito, que o Senhor fale aos nossos corações. Esta é tão somente a Tua hora, ó Deus. Nós já cantamos hinos, nós já louvamos o Teu nome, já fizemos orações e estamos fazendo neste momento, falando com o Senhor, mas queremos, ó Deus, sairmos deste lugar, ó Pai, certos com a certeza de que ouvimos a Tua voz. Então, ó Pai, nos escondemos, ó Deus, atrás da cruz de Cristo, para que a glória seja do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Como diz o Teu servo Pedro, ó Pai, não temos para onde fugir, só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio ao mundo para abrir os olhos dos homens. Você enxerga bem? Se eu tirar o óculos aqui, eu só enxergo, mas enxergo os irmãos meio que embaçadamente, né? A idade vai chegando, apesar de eu estar novo ainda, não é verdade? Os cabelos estão nascendo, olha só, né? Mas há muitas pessoas por aí, andando conosco, caminhando por esta vida, que não tem enxergado nada de fato, nada mesmo. Eu não falo simplesmente de enxergar por enxergar, não tem se apercebido de algumas coisas. Este mundo tecnológico, este mundo da automação das coisas, das informações que nos chegam com muita rapidez, e isso, de certa forma, a tanta informação nos tem levado ou tem nos deixado meio que embaraçados, sem saber para onde ir, qual rumo tomar. E nós estamos percebendo por aí
famílias e mais famílias se destruindo. E tem muita gente sofrendo de uma cegueira espiritual. Porque a maior cegueira é a cegueira espiritual. E aqui nós acabamos de ler sobre um homem, de um jovem cego de nascença. E então, Jesus, ao curar este homem, não sei se os irmãos perceberam através da leitura, ele cria um alvoroço entre aqueles que participaram daquele milagre no qual Jesus havia feito. Porque muitas das vezes ele faz algo que nos foge do nosso raciocínio lógico. Porque nós nos esquecemos que muitas das vezes quem está agindo é Deus. E isto gera um desconforto, porque não entendem o poder de Deus na vida destes. Como que esse camarada mudou desse jeito? Eu acho que ele está se escondendo atrás da Bíblia, atrás desse negócio de Jesus. Não pode ninguém morrer desta forma. Aqui no versículo 32, aqueles homens entendidos da época diziam a mesma coisa: não se pode curar um cego de nascença. Há pessoas que nós a conhecemos desde a tenra idade, brincou com a gente na infância, caminhou com a gente na adolescência, estudou na mesma sala, eram pessoas que tinham uma mente totalmente perturbada. Pessoas que não queriam nada com a vida, nenhum compromisso com nada. Mas de repente ela se encontra com Jesus e o poder de Deus a transforma de forma radical, e isso de certa forma choca a mente das pessoas. Como que isso pode acontecer? Como é que esse moço mudou tanto? Até o palavreado, até o jeito. Primeira coisa que nós aprendemos dentro desse, nós vamos falar 7 coisas que nós podemos aprender com Jesus na experiência deste cego de nascença. A primeira coisa é que Deus quer abrir os olhos daqueles que vivem sobre a crendice das coisas, que é produto do inconsciente coletivo. Ou seja, muitas pessoas estão regendo a sua vida pela crendice do inconsciente coletivo, daquilo que as pessoas dizem por aí, e que não é verdade. Há quem diga que toda a religião leva a Deus, e isso é uma grande mentira. No meu conceito, religião que não prega o Cristo bíblico não leva as pessoas à verdade. Há quem diga, e isso é uma crendice, que todo o caminho, que toda a religião leva a Deus. Mas tem muitas pessoas aí que são religiosas, mas existem ainda, mesmo sendo religiosas, um vazio tremendo em suas almas, aos seus corações, porque vivem a partir desta crendice. Naquela época, quando Jesus cura o cego de nascença, se nós observarmos aí o versículo de número 1 ao versículo 3, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Segundo tipo de pessoa, irmãos, que precisam que os seus olhos sejam abertos, são pessoas que não reconhecem o poder de Jesus. Havia um outro pensamento: só podia alguém cancelar um decreto da parte de Deus se fosse o próprio Deus. Eles acreditavam que
um cego só podia vir a enxergar, um cego de nascença, se Deus então o permitisse. Então Jesus cura aquele homem. Logo, o que Jesus estava dizendo? Prazer, eu sou Deus. Só podia curar um cego de nascença se fosse verdadeiramente o Messias enviado de Deus. O que Jesus estava dizendo? Muito prazer, eu sou o Messias. E isso então estava chocando, e os vizinhos não queriam acreditar, os vizinhos do cego não queriam acreditar nisso, porque eles também entendiam desta forma. Aquele homem que tocou os olhos daquele cego de nascença não poderia ser o próprio Deus, não poderia ser o Mestre, o Messias enviado. E Jesus se apresenta então àqueles vizinhos na cura daquele cego e lhe diz: olha, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Mas tem pessoas que não creem em Jesus, ou até acreditam um pouco, mas não, Jesus não o satisfaz totalmente. Precisa de Jesus e mais alguma coisa. E existem muitas pessoas desta forma. Jesus está fazendo prodígios no nosso meio. As pessoas estão sendo libertas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Homens e mulheres estão sendo transformadas durante a história. A própria história é marcada por Jesus. Jesus mudou a história. A palavra de Deus está explícita aí, falando desse Jesus que pode realizar todas as coisas, mas há pessoas ainda que continuam com a sua convicção de que Jesus não pode de fato realizar todas as coisas que ela necessita em sua vida. E tem buscado em outros lugares, tem buscado se alimentar em outras fontes que não seja tão somente na pessoa de Jesus. E estes vizinhos então, eles olharam para aquele homem e não queriam credenciar aquele milagre à pessoa de Jesus. Como isso é triste, ver pessoas caminhando na vida e não tendo Jesus no seu coração. Jesus não é o centro da sua casa, não é o centro da sua vida. Então os vizinhos diziam, do versículo 4 ao versículo 12, olha, não é ele não é outra pessoa, não é esse não, ele não é o cego de nascença, não é outra pessoa. E o próprio cego dizia dele mesmo: sou eu sim, sou eu, foi Jesus que me curou, sou eu sim. Irmãos, há tantas pessoas incrédulas por aí a respeito de Jesus. Há tantas pessoas que não querem enxergar que a vida de fato só vai ter sentido se verdadeiramente se entregar nas mãos de Jesus. E por isso estão com seus olhos fechados para a beleza de se viver ao lado de Jesus, de colher as promessas contidas na sua palavra. Mas continua-se então, a partir do versículo 13, essa narrativa dizendo assim: então levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegou a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus. Esse tal de Jesus, ele não é Deus, porque ele não guarda nem o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles.
De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Então respondeu o cego: que ele é profeta. Respondeu. E eles então não acreditaram, os judeus, que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. O que aconteceu? Então pegaram o cego, levaram até os fariseus, e então os fariseus começaram a interrogar. Percebam, irmãos, que Jesus está fazendo um reboliço na vida e na mente daqueles que estavam vendo o milagre de Jesus na vida daquele homem. Então os fariseus o interrogaram e perguntaram: olha, este homem não pode ser o Messias, ele não pode ser o enviado de Deus, porque ele não respeita nem o sábado. Porque na tradição judaica não se podia fazer nada no sábado. O sábado é um dia sagrado. E Jesus então trabalhou, porque ele fez o lodo ali e colocou nos olhos daquele homem e mandou que ele lavasse. Aqui está uma terceira característica de pessoas que têm os seus olhos fechados por conta da religiosidade. Estão inseridos dentro de uma religiosidade, como eu disse outrora, que não tem os levado ao pleno conhecimento de Deus, de Jesus, da sua palavra, das verdades contidas, das promessas contidas que vão abençoar o seu casamento, que vão abençoar os seus relacionamentos, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, os seus projetos. Há pessoas que estão vivendo uma religiosidade que não os tem levado a lugar nenhum, porque não credenciam à pessoa de Jesus aquilo que se deve. Levaram o cego até Jesus e eles não quiseram acreditar. Não, este homem é um pecador. Jesus meio que estava quebrando alguns paradigmas, porque ele estava dizendo ali: eu sou o Senhor dos sábados, eu sou o Senhor da lei de Moisés. A guarda do sábado e a lei de Moisés eu estou acima de tudo isso. Eu posso fazer todas as coisas, dentro da minha soberania eu posso realizar qualquer coisa. E eu quis curar este homem no dia de sábado. Eu quis fazer com que ele viesse a enxergar todas as coisas. Ele precisava ser tocado pelo meu poder. Ah, irmãos, quantas pessoas estão se enveredando pelos caminhos desta religiosidade que não tem de fato levado a lugar nenhum, e eles têm uma imagem, têm uma visão desfocada do reino de Deus, da salvação, da pessoa de Jesus, do Deus, Trino Deus. Não experimentam de fato o Espírito Santo nas suas vidas, porque a palavra de Deus só garante que nós só recebemos o Espírito Santo na vida quando nós aceitamos a Jesus genuinamente. E estes homens aqui que não queriam acreditar no milagre na pessoa de Jesus, eles estavam tomando essas atitudes e falando essas coisas, porque eles estavam cheios da religiosidade judaica. Mas há um quarto tipo de pessoas, está aí do versículo 18 ao versículo 23. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E então chamaram o pai do menino e começaram a interrogá-los. E este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos.
Perguntai a ele, idade ele tem, falará por si só. Mas eles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Cristo, o enviado de Deus, seria expulso da sinagoga. Por isso é que eles disseram aos seus pais, os seus pais lhe disseram isso, ele é de idade, interrogai-o. Irmãos, existem pessoas que têm os seus olhos fechados por causa do medo de andar e de crer em algo novo. Os pais começaram a interrogar os pais do menino, daquele que havia sido curado, e lhe perguntaram, olha, ele é cego mesmo de verdade? Ele nasceu cego mesmo? Então os pais vai lá e pergunta a ele, isso é problema dele, ele vai responder por si. Mas eles falaram isso porque eles estavam com medo dos judeus, porque eles já tinham colocado no seu coração de todo aquele que afirmasse que Jesus era o Messias, então eles iriam expulsá-los da sinagoga. Há muitas pessoas também que não acreditam em Jesus porque têm medo de ser expulsos ou serem mal vistos por aquele ambiente no qual ele está inserido. Tem muita gente que não aceita Jesus, porque após aceitar Jesus vai ter que viver de forma diferente, e talvez os seus amigos vão lhe olhar agora com desdém. E agora aquele camarada é um crente. E agora ele está lendo a Bíblia. E agora ele só sabe falar desse negócio de Jesus, de salvação. Eu vou ser expulso do meu círculo de amizade. São pessoas que estão, de certa forma, com seus olhos fechados por conta destas coisas. Estão se privando de ter consigo o melhor dos amigos, que é Jesus. Eu pertenço lá a um grupo de pessoas e eles não vão me aceitar. Se eu agora confessar a Cristo Jesus. Me vem à memória agora a história de Salomão Ginsburg, que é um dos pais do trabalho batista no Brasil. Salomão Ginsburg é um judeu que se converteu ao Evangelho. E então um dia, ele vivendo a vida com Jesus, tinha entregado a sua vida a Jesus, então seus familiares que eram judeus, fizeram uma reunião lá na casa do tio mais velho, e convocaram então que Salomão Ginsburg fosse até ali, porque eles queriam conversar com ele, pessoalmente. Então quando Salomão Ginsburg chegou até aquele lugar, todos estavam reunidos em torno de uma mesa, então Salomão Ginsburg sentou na cadeira, e então o tio mais velho abriu as escrituras e começou a ler todas aquelas maldições contidas lá no livro de Deuteronômio a respeito daqueles que porventura largasse a fé em Deus, porque os judeus eles não acreditam em Jesus. E então começaram a ler as maldições ali para aquele que estava apostatando da fé judaica. Salomão, ele estava vivendo e gozando da presença de Jesus no seu coração, estava vivendo uma vida nova, surpreendente, sobre a bênção do Senhor, a proteção de Deus. E então o tio lia, maldito serás no campo. Só que Salomão Ginsburg ouvia outra coisa. Ele ouvia, bendito serás no campo, no seu coração. Então o tio lia,
tudo que você plantar, tudo que você fizer, você não vai prosperar. E Salomão Ginsburg ouvia: tudo que você vier a plantar, a fazer, você vai ser bem sucedido. Imagine isso. Então o tio ia lendo maldições e Salomão ia ouvindo bênçãos da parte do Senhor. Então, depois que leu todo o texto, o tio disse a Salomão Ginsburg: você não vai deixar esse Jesus, de viver essa fé depositada em Cristo Jesus, esse tal de Nazareno. E então Salomão Ginsburg disse: não, eu não vou deixar Jesus, eu quero ficar com Jesus, porque Ele tem transformado a minha vida. E então o tio disse: fora cão, sai daqui, você agora está expulso da nossa família. E então Salomão Ginsburg saiu trocando as pernas, pegou um lampião naquela época, agarrou-se a um poste, e ali ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele ouvia a voz de Deus no seu coração ali falar muito de perto. E então ele agarrou-se a um lampião e começou ali a glorificar a Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, bendito seja o teu nome, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E de longe, um guarda, vendo aquele moço agarrado a um lampião ali pendurado num poste na rua, falou assim: eu vou lá ver o que está acontecendo com aquele jovem, talvez ele está embriagado. Ele está embriagado, vou lá prendê-lo. E foi, e chegou perto de Salomão Ginsburg e disse: você está tão novo, bebendo a esta hora da noite. E Salomão Ginsburg então olhou para aquele soldado, para aquele policial, e disse: não, seu guarda, não é vinho não, eu não estou embriagado não, é Jesus. E o guarda: como? É Jesus. Jesus tem me libertado. A minha fé agora está depositada em Jesus. Eu larguei a religiosidade judaica e quero viver para Jesus. E o guarda se interessou pelo assunto. Primeiro fruto do trabalho batista. Um guarda, um policial. Eu não sei qual é a circunstância, o que relacionamento tem te aprisionado para que você não veja que Jesus tem que fazer parte da sua vida. Mas a partir do versículo 31, nós lemos o seguinte: sabendo que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E então o cego respondeu: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado. E então expulsaram o cego da sinagoga. De fato, o cego enxergou tudo aquilo que precisava enxergar, não só fisicamente. Dentro dessas palavras está carregado a visão a respeito de Jesus, que identifica que Jesus verdadeiramente é o enviado de Deus. O cego disse a estes: olha, se alguém pode curar um cego de nascença da forma que foi feito, este não é enviado de Deus? Não poderia ser este no qual os profetas tanto anunciaram? Ele assume a responsabilidade de uma vida agora com Jesus. E há um tipo de pessoas que não querem andar ao lado de Jesus porque sabem
que se andar ao lado de Jesus, algumas responsabilidades vão ter que ser assumidas. O cego chamou para si e disse: olha, não, ele é verdadeiro. Vocês não falam que só o Messias poderia curar um cego de nascença, e este não me curou? Porventura não será este o Messias, o enviado de Deus? E eles então, não crendo, o expulsaram do meio deles. Irmãos, amigos, muitas das vezes não queremos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar de fato, porque nós sabemos que ao olharmos a vida na ótica de Deus, nós temos que assumir alguns compromissos. Nós temos trabalhado aqui na nossa igreja a questão de ser discípulo de fato de Jesus. E hoje nós estávamos conversando lá com os jovens no andar de cima, e nós estávamos lendo aquele texto que Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Muitas das vezes os nossos olhos não estão sendo abertos totalmente, porque não queremos compromisso com Jesus. Queremos a nossa vida como ela é. Queremos ser os senhores das nossas vidas. Queremos andar como bem queremos, dentro do nosso próprio pensamento, dentro dos próprios caminhos que nós particularmente queremos trilhar. Se nós deixarmos de enxergar as coisas que não precisamos enxergar de fato, que são coisas que estão nos destruindo espiritualmente, moralmente, para enxergarmos a beleza de seguir após Jesus, é porque ao fazermos isso, nós temos que negar até a nós mesmos as nossas vontades, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, para fazer a vontade de Jesus. O grande desafio nos dias de hoje é de nós, homens criados por Deus, nos tornarmos de fato discípulos de Jesus, discípulos autênticos, que diariamente vivem a vida como a vida é, cheio de dificuldades, mas em todo momento em que se requer uma decisão, consulta ao Mestre, pede a orientação de Deus, observa na sua palavra qual o melhor caminho. E se o melhor caminho vem de encontro ao caminho que eu predeterminei a mim, eu tenho que renunciar à minha vontade para fazer a vontade daquele que é o meu Salvador, daquele no qual eu quero ser discípulo. E este cego, então, ele está dizendo àqueles: olha, eu fui curado mesmo, não vem agora conversar comigo a respeito daquilo que eu estou experimentando. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. E se este conceito que vocês querem vir e tentar me persuadir de alguma forma, tentando me tirar da presença de Jesus, eu não quero saber disso, eu não quero ouvir isto, eu quero viver agora para a glória de Deus. E se nós observarmos os últimos versículos, a partir do versículo 35 do capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado da sinagoga, expulsaram o cego da sinagoga, encontrando-o, lhe perguntou: crê tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é este que fala contigo. Versículo de número 38. Então afirmou ele:
creio, Senhor, e o adorou. Jesus quer abrir os nossos olhos, quer abrir os olhos dos homens, para que eles possam então tão somente o adorar. Adorar a Cristo somente. E o que é adorar? Adorar é ter Jesus como objeto central em sua vida. Adorar a Jesus é ter Jesus como a única fonte que vai saciar todos os seus anseios e os seus desejos. Adorar a Jesus é tê-lo como em uma autoestima superior a qualquer outra coisa que me traz prazer. O que me traz prazer, de fato, é a sua presença em mim. Adorar a Jesus é reverenciá-lo. Adorar a Jesus é se prostrar todos os dias diante dele, clamando pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela sua ação interventora nas nossas vidas, crendo que ele possibilitará todas as coisas. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é se desprender da religiosidade. Adorar a Deus é se desprender das crendices, daquilo que as pessoas falam, daquilo que elas não conhecem, mas é fruto de uma coisa inconsciente que é coletiva a todos. Adorar a Deus é se desprender do rumo do mundo, no qual tem levado multidões, e caminhar no caminho que Jesus tem traçado para cada um. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é não ter como viver a vida sem se lembrar daquilo que Ele tem prometido, daquilo que Ele tem conquistado, daquilo que Ele conquistou. Adorar a Cristo e adorar a Deus é depositar piamente tudo o que tem, tudo o que é, nas suas mãos. Se lançar aos pés de Jesus. E eu quero lhe perguntar nesta noite, dentre todas estas coisas que nós ouvimos, você ainda continua com os olhos fechados e não vendo essas possibilidades espirituais que estão contidas na palavra do Senhor? Por quê? Por que você não faz um teste consigo mesmo? E convida a Jesus então para entrar no seu coração, entrar na sua vida. Por que você não faz um compromisso com Jesus? Mesmo não se importando com o que os outros vão dizer a seu respeito, deste novo proceder que agora você vai vivenciar. Eu lhe convido a fechar os olhos, a pensar em tudo isso que foi dito nesta noite. Todos nós precisamos de Jesus. Você vai viver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, talvez vai chegar a 80, 90 anos. E cada fase da vida você vai ver a vida por um prisma de uma forma. Você vai adquirindo experiência, vivência na vida, mas você precisa enxergar a vida na ótica de Deus e da sua palavra, na ótica de Jesus e da sua palavra. Se você se aperceber e fizer uma autoanálise da sua vida, você de fato é feliz mesmo? Feliz? Você é realizado, você está realizado com a vida que você tem levado? Se você está realizado com tudo aquilo que você tem obtido da vida, você realmente talvez não precisa de Jesus. Você já está satisfeito por si só.
não precisa de Jesus. Os fariseus, os escribas também não precisavam de Jesus. Não queriam credenciar a Jesus o milagre feito na vida daquele homem. Mas se você quiser experimentar a Jesus, se você quiser entender a palavra de Deus, para que os seus olhos sejam abertos de fato, para experimentar da presença deste Deus no qual vidas e mais vidas estão sendo transformadas mundo afora. Eu gostaria que você, então, orasse ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus, ó bendito Pai, existem pessoas, ó Deus, que estão cegas, ó Deus, porque não querem ver a vida, ó Deus, da forma que o Senhor quer que elas vejam. Estão sofrendo, ó Deus, de uma doença, ó Deus, que é esta cegueira, ó Deus, por conta de uma religiosidade, por conta dos seus próprios conceitos, por conta, ó Deus, das amizades que estão a cercá-la, por conta, ó Deus, de não entender, ó Pai, de fato, a Bíblia, a palavra de Deus. Estão caminhando, ó Deus, porque não querem credenciar a Jesus, não reconhecem a Jesus como Messias, não reconhecem a Jesus como Deus, não reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estão vivendo a vida porque não querem adorar a Deus, não querem depositar os seus anseios aos pés de Jesus. Foram, talvez, circunstâncias têm cegado estas pessoas a ponto de não deixarem elas verem a beleza que é viver ao lado daquele que é o Salvador. E estão experimentando de contrapartida, ó Deus, uma vida frustrante, mesmo sendo abastardas de alguma coisa, mesmo tendo conquistado algumas coisas na vida, ainda existe um vazio. Estão no meio das pessoas, vivendo inseridos em comunidades, vivendo e fazendo amizades, mas são solitárias. Ou têm comprado a amizade de pessoas por conta do dinheiro, por conta da influência, daquilo que elas vieram a conquistar. Mas estão cegas porque ainda não estão olhando, ó Deus, a Jesus, a sua palavra, ao reino que Ele quer colocar e inseri-las. Há poder neste nome que está acima de todo nome. Há poder no nome do Teu Filho, ó Pai bendito. Ó Deus, nós saímos deste lugar, ó Pai, eu creio, Senhor, enxergando novas possibilidades. A vida pode mudar, sim, porque todos aqueles que andam ao lado e que são tocados por Jesus, agora vivem em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, diz as Escrituras. E nós louvamos o Teu nome e queremos fazer como aquele cego de nascença, prostrar aos Seus pés todos os dias e o adorar, lhe dar todo louvor, toda honra, toda glória, porque os nossos olhos estão abertos para enxergar que o Senhor está assentado em um alto e sublime trono, que o Senhor um dia virá nos buscar, como diz as Escrituras,
que o Senhor nos salvou da condenação eterna, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e nós cremos isso, não porque está escrito, porque nós sentimos na nossa vida que o Senhor está nos direcionando, está nos santificando, está nos encaminhando na vida, está nos protegendo, está nos sustentando. Ó Pai bendito, nós queremos adorar o Teu nome, ó Pai, porque um dia os nossos olhos irão fechar aqui neste mundo, mas a Tua palavra também está contida, ó Deus, que naquele grande dia o Senhor abrirá os nossos olhos na eternidade, e na eternidade, ó Pai, nós iremos enxergar o Senhor, iremos enxergar o Cordeiro, iremos enxergar Jesus, tão somente. Muito obrigado a Deus por este privilégio, muito obrigado por esta honra, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.